Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre saúde ocupacional e suporte emergencial à vida. Nosso assunto de hoje é urgências e emergências traumáticas. Os tópicos a serem abordados são lesões graves, hemorragias, fraturas, entorses e luxações, distensão muscular e transporte de acidentados. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar situações de urgência e emergências traumáticas, entender os mecanismos relacionados a essas situações e aplicar corretamente as técnicas de primeiros socorros. Uma das lesões mais graves que podem ocorrer tratando-se de urgências e emergências traumáticas é a questão da hemorragia. Mas a hemorragia pode ocorrer de três formas. Pode ser a nível capilar, a nível venoso ou a nível arterial. A capilar é a mais simples, é fácil de identificar, o sangramento ocorre numa quantidade muito pequena e uma pressão direta na lesão já vai ser suficiente para estancar esse tipo de sangramento. Já quando a hemorragia é a nível venoso, embora também seja fácil de conter, o sangue pode vir numa quantidade maior, mas de uma forma contida, facilmente contida pela pressão direta ou por uma pressão e elevação do membro, por exemplo. Agora, a hemorragia que causa maior preocupação e que é uma situação de urgência ou de emergência até, porque dependendo da quantidade de sangue, a vítima pode chegar até a morte, é a nível arterial. Esse é um tipo de sangramento que geralmente vem em jatos intermitentes, na velocidade da pulsação da vítima. Então é fácil de identificar, porque ela vem intermitente em jatos pulsáteis e ela é de grande quantidade. Como que a gente pode conter esse tipo de hemorragia? Existe um sangramento que causa bastante preocupação e que tem algumas controvérsias, que é o sangramento nasal. Geralmente as pessoas fazem erroneamente, solicitam que a vítima levante a cabeça, o que pode promover que esse sangue desça para a cavidade oral, mas atingindo a via respiratória, que é a mesma da via gastrointestinal. Então, ao invés de ter um sangramento nasal, você pode ter uma pessoa em situação de engasgo. Qual é o correto a fazer então? Então, a gente vai pedir para que a pessoa com sangramento nasal, com a própria mão, segure o nariz e incline sua cabeça para baixo, fazendo a pressão. Dessa forma, até o sangue ser contido, evitando assim que ele escorra e causando uma situação de engasgo, né? Uma situação de muita preocupação é quando tem um sangramento arterial, mas decorrente de uma situação de amputação. O que fazer nessa situação? Então, o torniquete voltou a ser utilizado, porém ele tem que ser feito da maneira correta para evitar um agravamento maior aí na situação de amputação. Então, qual seria o correto assim para a gente fazer? Improvisando com o que a gente teria em mãos. Então, aqui no exemplo, eu tenho um tecido fino e uma caneta. Imagine que a pessoa teve uma amputação de mão e eu tenho aí, então, um sangramento a nível arterial com comprometimento aí de risco que pode levar à morte até. Essa faixa do torniquete tem que ter aproximadamente 5 centímetros. E aí eu vou envolver o braço, no caso, né? Numa área de 5 a 10 centímetros acima da amputação, eu vou amarrar esse tecido e com auxílio de um objeto, como por exemplo uma caneta ou um pedaço de madeira, eu vou amarrar e ele é que vai fazer a força do torniquete. Essa força do torniquete tem que ser suficiente para estancar o sangramento apenas, não exercendo nem a mais nem a menos. Então, como a gente pode observar, eu vou girar esse objeto até que o sangue cesse. Observando então que o sangue parou, eu vou fixar dessa forma esse objeto e dessa forma eu vou encaminhar a vítima até um serviço especializado para que ela tenha os socorros mais adequados, sem que tenha uma hemorragia e um agravamento aí da saúde.
A situação de traumas, onde envolve fraturas, também traz grande preocupação. E a gente precisa se atentar. Existem dois tipos de fratura, aberta ou exposta e a fratura interna. É fácil de identificar tanto uma quanto a outra. Na fratura exposta eu tenho a presença aí de ossos, consigo visualizar ossos, tecidos, a parte venosa, arterial até. E o que eu devo fazer tanto na fratura exposta quanto na interna é não tentar colocar esse membro ou essa parte do corpo que foi fraturada na posição original. Porque até mesmo no hospital é preciso fazer um exame específico de raio-x para ver se eu não vou fazer um comprometimento ainda maior de estruturas internas. Então eu preciso encaminhar essa vítima a um serviço especializado, mas mantendo o membro exatamente nessa posição, né? Minimizando aí, tentando imobilizar ele, mas imobilizar na mesma posição em que essa fratura ocorreu. Não tente voltar ela para o lugar, em hipótese alguma, para evitar agravamentos maiores. E uma situação que eu posso ter também, né, que causa intensa dor, é a situação de uma luxação, de uma entorse. Nessa, eu tive um trauma que não foi suficiente para causar uma fratura, porém eu tive lesões aí de tendões ou de estruturas que vão causar inchaço, né, o edema, conhecido como inchaço, vão causar uma dor muito grande. Então, o que eu tenho que fazer, né? Para a dor, eu posso fazer aplicação de gelo, posso fazer imobilização. Um jeito fácil da gente fazer imobilização com o que a gente tem ali à mão é, por exemplo, utilizando um tecido também, né? Eu posso providenciar, improvisar uma tipóia. Então, eu preciso lembrar da anatomia normal do corpo, né? Então, manter sempre esse membro aí em 90 graus, nem acima, nem abaixo, para que eu não comprometa ainda mais as estruturas. E aí eu posso, nessa posição anatômica de 90 graus, eu amarro então essa tipóia e assim eu tenho a imobilização desse membro, minimizando a dor e conseguindo fazer o transporte da vítima até o serviço especializado, minimizando o sofrimento dela e futuros agravamentos, ainda se eu ficar mobilizando muito essa área já afetada por uma entorse. Pensando no transporte de uma pessoa acidentada, é preciso que a gente considere duas situações. Primeiro, eu presenciei a queda, eu presenciei o trauma, existe alguma suspeita de lesão cervical? A região aqui da cabeça ou do pescoço pode ter sido acometida nessa situação de queda? Se isso ocorreu, é preciso que antes de manipular a vítima, eu providencie a correta imobilização da região cervical. Se não, se eu presenciei e tenho certeza que não teve comprometimento a nível cervical ou craniano, eu posso sim providenciar o transporte com auxílio de um socorrista ou de 2 socorristas, utilizando a técnica da cadeirinha, por exemplo. Não tem nenhum problema eu fazer o transporte dessa pessoa até o serviço especializado. No entanto, se eu não presenciei, se eu não sei o que aconteceu na queda, eu tenho que considerar a pior situação possível. Então, eu tenho que considerar que um trauma cervical ou craniano pode ter acontecido. E aí, nessa situação, eu preciso ou aguardar que o serviço especializado chegue na minha cena, né, na cena onde aconteceu o acidente, e aí eu não manipulo a vítima, ou se tiver equipamentos especializados como prancha, colar cervical, eu preciso fazer uso deste para que eu transporte a vítima de uma forma correta, segura e não coloque a vida dela ainda em risco maior de morte. Trouxe algumas dicas para que você saiba mais a respeito, assistindo um vídeo instrucional do Tribunal Superior do Trabalho, que é uma campanha sobre os riscos de queda e o que fazer nessas situações, e uma dica de leitura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.
Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre saúde ocupacional e suporte emergencial à vida. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima!